Olá, sou a professora Albina. Vamos fazer algumas questões que podem ajudá-los nessa primeira prova ADR de 2026 de matemática. Observe o número passado no quadro, é um número com muitas casas decimais, ele quer que você apresente esse mesmo número em notação científica. Ora, esse número aqui original, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais e o algarismo 2. Escrever esse número na notação científica significa botar o 2 vezes, sempre tem essa base 10 em notação científica. Ora, originalmente o número tinha uma vírgula aqui. Você andou com essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou com o número 6 casas para a direita. Quando você anda com a vírgula para a direita, na verdade você está aumentando esse número. Para compensar esse número, você coloca esse mesmo número 6 como um expoente da base 10, porém negativo para compensar. Ou seja, esse mesmo número aqui, 0,000002, representa 2 vezes 10 elevado a menos 6. Acertou quem respondeu a letra C. Em um jogo de tabuleiro, cada jogador lança um dado comum de 6 faces e procura e observa o número da face voltada para cima. Esse número define a quantidade de casas que o jogador irá deslocar sua peça. Ana está jogando esse jogo e vai lançar o dado. Qual a probabilidade de Ana deslocar a peça 3 casas? Então, ele quer que saia, nesse lançamento de dado, o número 3. Como que é a probabilidade? A fórmula da probabilidade é a quantidade de casos favoráveis sobre a quantidade de casos totais. Probabilidade é essa fração. Então, vamos analisar o problema. Ele quer deslocar 3 casas. Para ele deslocar 3 casas, tem que sair no dado o número 3. Aqui não fala de número do dado, fala quantidade. Quantos números 3 existem num dado? Número 3. Então, você vai colocar aqui 1. Embaixo, quantidade de casos totais. Quantos números que tem num dado? 6. Então, a probabilidade de sair o número 3 num dado é 1 sobre 6, que é a mesma probabilidade de sair qualquer outro número, né? Probabilidade de sair o número 1 também é 1 sobre 6. Probabilidade de sair o número 6 também é 1 sobre 6, porque existe apenas um algarismo em cada face do dado. Então, a resposta é letra A. Questão número 4. Uma região de uma praça está cercada com uma corda totalmente esticada para delimitar a construção de um canteiro, que é essa parte mais cinza que está na figura. Observe a figura abaixo em que a região cinza representa parte dessa praça, ok? Ele deu aqui as dimensões e ele pergunta qual é o comprimento mínimo em metro da corda que será utilizada para delimitar essa região. Observe que ele deu aqui algumas medidas, né, as dimensões desse canteiro. E todas as dimensões já estão em metro, certo? E ele quer resposta também em metro. Portanto, não teremos que converter nenhuma unidade. Isso é importante você observar numa questão. Já está tudo em metro, a resposta está em metro, então não temos que nos preocupar, somente fazer os cálculos. Ele quer a delimitação externa desse canteiro. Ele quer botar uma corda. Vou botar em vermelho aqui. O que que ele quer? Ele quer botar uma corda aqui. Ele quer traçar esse contorno aqui. É só você medir as dimensões desses lados. Então, vamos somar 10, começar por aqui, tanto faz por onde começar. 10 mais 5 mais 5. Esse lado aqui, ó, não tem medida, mas observe que ele é a mesma medida que tá aqui, ó.
Então, isso aqui é 3. Esse lado, a medida dele está aqui embaixo, é 5. E esse lado é 2. Colocamos todas as medidas. Agora é só fazer a soma. 10, 20, 30 unidade metros. Resposta letra C. Próxima questão. Natália utilizou os pontos P, Q, R e S para representar a localização de alguns estabelecimentos de uma determinada cidade no plano cartesiano. Então, você tem aqui um plano cartesiano, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. E esses pontos P, Q, R e S são aqui o teatro, colégio, cinema e museu que estão aqui na legenda. A pergunta é: o ponto de coordenada 2 e menos 3 indica a localização do... Muito bem. Gente, aqui ele quer exatamente o ponto 2, menos 3. É um erro muito comum o aluno confundir a posição 2 e menos 3. Quem é o eixo X e quem é o eixo Y? Eu gosto de fazer uma analogia com o alfabeto. Quais são as 3 últimas letras do alfabeto? Né? A, B, C, D, A, aí termina com X, Y e Z. Essas são as 3 últimas letras do alfabeto. Então, nesta mesma ordem, são as coordenadas do plano cartesiano. O primeiro algarismo representa o eixo X, o segundo é o eixo Y e o terceiro será o eixo Z que vocês vão estudar ainda no ensino médio. 3 dimensões no plano cartesiano. Mas, por enquanto, não vamos falar dele não, mas guardem que a ordem é a mesma do alfabeto. Primeiro vem o X, depois vem o Y. O que representa o eixo X? Quanto que o ponto está mais para a esquerda ou mais para a direita? Porque o eixo X, ele está na horizontal. Então, ele define se o ponto está mais para um lado ou mais para o outro, direita ou esquerda. O eixo Y é o eixo da vertical. Então, ele determina se o ponto está mais para cima ou mais para baixo. Então, vamos lá. O primeiro algarismo é o 2. Significa que o eixo X, ele está na posição 2. Então, vamos procurar aqui. Eixo X, posição 2. Eixo X está na horizontal. Aqui é como se fosse uma grande reta numérica. Aqui está o 0, 2 positivo, para a direita, 1, 2. Então, o ponto, ele pode estar em cima de pode ser qualquer ponto sobre aqui o número 2. Como que eu vou saber? Vou agora para a ordenada Y. Menos 3. Menos 3 determina se ele está mais para cima ou mais para baixo. Como é negativo, ele está abaixo. Então, aqui é o 0, menos 1, menos 2, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Este é o ponto 2, porque em relação ao eixo X ele está para a direita, menos 3 em relação ao eixo Y, ele está para baixo. O ponto R representa, vamos ver aqui na legenda, cinema. Então, acertou quem marcou letra D. Questão número 6. Observe a expressão numérica representada no quadro abaixo. 6 raiz de 3 vezes 4 raiz de 5. Para fazer conta de multiplicação de radicais, você pode multiplicar os radicandos. Isto se os radicandos tiverem o mesmo índice, que é o caso, porque não tem nenhum número escrito aqui, significa que o índice é 2. Aqui também significa o índice 2, porque eu não preciso escrever o índice 2 quando a gente quer representar uma raiz quadrada. Então, vamos poder multiplicar o 6 com o 4 e a raiz de 3 com a raiz de 5. 6 multiplicado por 4 vai dar 24. Raiz de 3 multiplicado por 5, eu posso fazer raiz de 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, esse número, o resultado dessa
multiplicação é 24 raiz de 15. Aqui, entre um número inteiro e um radical, a gente não precisa escrever sinal nenhum aqui, mas a gente sabe que quando não tem sinal, representa uma multiplicação. Se quiser botar um sinal também não estaria errado. Então, a resposta, a letra B. Próxima questão. Mateus coleciona tampas de garrafa e só se diferenciam pela cor. Ele possui 10 da cor azul. Então, ele tem aqui uma caixa com 10 tampas azuis e 14 verde. Ele quer tirar ao acaso uma tampa. Qual a probabilidade de Mateus tirar uma tampa da cor verde? Probabilidade é a quantidade que me favorece, ou seja, quantas tampas da cor verde tem na caixa? 14. Então, aqui eu vou colocar no numerador o meu 14. E sobre a quantidade total de tampinhas que tem aqui. Total, eu tenho 10 azuis e 14 verdes, eu tenho 24. Então, a probabilidade de sair uma cor verde seria 14 sobre 24. Operação do quadro abaixo. Raiz de 3 mais raiz de 3. Muita atenção que nós fizemos anteriormente. E eu falei, quando eu tenho uma multiplicação de 2 radicais, eu posso multiplicar os dois dentro do mesmo radical. Então, isso aqui seria raiz de 15. Mas essa propriedade não se aplica para adição. Eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso dizer que isso aqui é raiz de 3 mais 3. A conta de adição não é assim que a gente faz. Eu vou repetir o radical raiz de 3, porque eles são semelhantes. Aqui eu tenho raiz de 3 e aqui também eu tenho o mesmo raiz de 3. E aqui eu tenho um raiz de 3 e aqui eu também tenho um raiz de 3. O resultado dessa adição é 2 raiz de 3. Eu somo apenas os coeficientes numéricos que eu tenho aqui. Funciona mais ou menos como se fosse soma de monômios, né? Eu pego os monômios semelhantes e somo os coeficientes. Aqui funciona mais ou menos igual. Então, você vai somar a parte externa, 1 mais 1, 2, e vai repetir o raiz de 3. Então, fica 2 raiz de 3. Um artesão confecciona lustres que possuem um acabamento na base de recortes triangulares de acrílico. Observe na figura abaixo a representação de 2 desses recortes, que foram produzidos a partir de triângulos semelhantes. Palavrinha-chave desse enunciado: semelhantes. O que são triângulos semelhantes? Não são iguais. Você observa pelo desenho que eles não são iguais. Semelhante significa que eles possuem lados correspondentes proporcionais. Ou seja, no triângulo maior, eu obtenho o lado do triângulo maior, pegando o lado do triângulo menor e multiplicando todos eles pelo mesmo algarismo. Então, se você descobrir qual é a razão de proporcionalidade aqui, você descobre o lado que está faltando do triângulo maior. Então, vamos analisar. Esse lado 7 é correspondente ao lado 14. Este lado 9, que eu estou botando aqui em retângulo, corresponde ao lado 18. Esse lado 4 corresponde a esse lado aqui que eu não sei, que é o segmento que ele quer que você encontre. Então, vamos lá. Esse 7, para chegar a 14, houve uma multiplicação por 2. O 9, para chegar no 18, também teve uma multiplicação por 2. Ora, este 4, para chegar aqui nessa outra nuvenzinha, que é o que eu quero saber, eu vou multiplicar por quanto? Adivinhe? Por 2. Então, era 4 no menor, o maior será
8 centímetros. Acertou quem marcou a letra A. Só fazendo uma observação que eu deveria ter feito no começo, todas as unidades têm que estar de acordo também, todas estão em centímetros. Se não tivesse em centímetro, eu teria que fazer uma conversão para unificar as unidades. Mas aqui não foi necessário porque as unidades dos desenhos estão em centímetros e as respostas também em centímetros. Thelma utiliza transporte público para trabalhar. O preço de cada passagem do transporte é R$ 3,50. Certo mês, Thelma comprou aproximadamente 40 passagens e pagou com uma cédula de R$ 200. Qual o valor do troco? Então, vamos ver quanto que ela gastou. Ela comprou 40 unidades de passagem por R$ 3,50. Então, eu vou fazer essa multiplicação. R$ 3,50 foi o valor de cada passagem. Se eu comprei 40, vamos fazer essa conta. Eu posso botar esses 2 zeros aqui na esquerda, na direita, e fazer a conta só 4 vezes 3,5. 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 3 é 12, mais 2, 14. Se eu tenho aqui 2 casas depois da vírgula, aqui também vou ter 2 casas depois da vírgula, resposta R$ 140. Esse é o preço que ela gastou na compra das 40 passagens. Só que ela quer saber o troco. Se ela pagou com uma cédula de 200, eu vou fazer uma subtração. Lembrando que conta de adição e subtração é vírgula debaixo de vírgula. Vou subtrair. Resposta, R$ 60. Foi o troco que ela recebeu. Próxima questão. O dono do supermercado pretende ampliar seu estabelecimento, para isso comprou um lote ao lado. Ele irá construir uma parede alinhada com a parede que hoje é a entrada do supermercado. Até agora ele não falou nada, né? Tá no blá blá blá. O final dessa parede será junto a um dos muros que delimita esse lote e que é paralelo, essa palavra é importante, a 2 paredes desse supermercado. Observe a figura abaixo, algumas medidas desse supermercado. Então, ele tem aqui um muro, ele quer fazer uma extensão da parede aqui nessa posição. E aqui são muros paralelos. Ele deu que essa medida é 6 e essa aqui é 8. Nós temos aqui um caso de teorema de Tales. Retas paralelas cortada por retas transversais. Eu tenho aqui 3 retas paralelas, que são esta e esta, que foi cortada por 2 transversais. O Tales define que em retas paralelas cortadas por retas transversais, as paralelas determinam nas transversais segmentos que são proporcionais. Já falamos de coisas proporcionais lá na semelhança de triângulo. Então, o que eu quero dizer aqui? Esses lados, se eu chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, eu tenho que A sobre C é a mesma coisa que B sobre D, ok? Então, vamos fazer essa multiplicação, essas razões, e aplicar aqui no enunciado. Quem são as transversais? 6 e aqui 8. Esses lados são proporcionais, então eu vou colocar 6 sobre 8, vou encontrar a razão de proporcionalidade. Vai ser igual ao outro lado da transversal. Quem é a outra transversal? Essa extensão que ele quer encontrar, que eu vou chamar de x, e aqui o 12. Atenção que se você começou colocando 6 em cima aqui na fração, eu vou colocar o x em cima na outra fração. X, e embaixo eu vou colocar o 12. Agora, eu vou multiplicar cruzado, porque toda vez que eu tenho uma igualdade de 2 frações, se eu multiplico esse com esse, é a mesma coisa que multiplicar esse por esse. Vou começar pela diagonal onde aparece o x, só por opção, poderia começar na outra também. 8 vezes x é 8x, igual 6 vezes 12. Repetindo 8x, 6 vezes 12
é igual a 6 vezes 2 é 12, 72. Para descobrir o valor do x, o x está multiplicado ao 8. Eu vou passar esse 8 para o segundo membro, agora é regrinha de equação, né? Dividindo. Então, vai ficar 72 dividido por 8. Tabuada do 8, 72 dividido por 8 é igual a 9. Então, o valor do x é 9. Esse segmento que ele quer encontrar equivale a 9, como todas as unidades estão em metro, 9 metros. Próxima questão. Marcela realizou uma pesquisa de uma determinada quantidade de pessoas para saber qual animal de estimação preferido. Nessa pesquisa, cada participante teve que votar em apenas um animal. Ela elaborou um gráfico com os dados coletados dessa pesquisa. Então, aqui animais de estimação preferidos, aqui quantidade de votos, e aqui temos animais no eixo X, os animais: peixe, cachorro, gato, coelho e papagaio. A partir das informações, quantas pessoas participaram da pesquisa? Ora, é só contar as opções quantas opções teve para cada animal. Peixe, 10 pessoas votaram no peixe, então eu tenho 10 pessoas aqui. Cachorro, 40 pessoas votaram em cachorro, então eu vou somar os 40. Gato, 30 pessoas votaram no gato. Coelho, 5 pessoas. E papagaio, 5 pessoas também. Somando isso tudo, 10 sobe 1, 2, 6, mais 3, 9. Então, participaram dessa pesquisa 90 pessoas. Gabarito aqui, letra A. Observe na figura abaixo as retas paralelas. Então, eu tenho a reta R, paralela à reta S, que foi enunciado, cortada pela transversal T. Então, ela delimita aqui um ângulo que mede 70 graus e um outro ângulo aqui, θ. Só lembrando um pouquinho desse assunto, quando eu tenho uma retas paralelas, cortada por uma transversal, eu tenho vários ângulos congruentes. Na verdade, eu tenho só duas medidas de ângulos aqui. Eu tenho os agudos, que são todos eles iguais. A medida desse ângulo é a mesma desse, que será a mesma desse e a mesma desse. Os 4 ângulos agudos terão a mesma medida, no caso de retas paralelas cortada por transversal. Da mesma maneira, eu tenho os demais ângulos que são obtusos, que estão na cor roxa, também são iguais entre si. Então, se ele disse que esse ângulo aqui é 70, o ângulo θ será de 70, também, porque ele também é outro agudo. Assim como esse ângulo também será 70, assim como esse ângulo aqui também será 70. Da mesma maneira, os outros ângulos obtusos também terão a mesma medida. Quem é a medida do ângulo obtuso aqui? É o suplementar do 70. Qual é o ângulo que eu somo com 70 que eu vou encontrar 180? 110. Então, esse ângulo aqui será de 110, assim como esse também é de 110, esse será de 110 e esse também 110. Então, pode vir uma questão, qualquer outro ângulo desse que você pode acertar, porque será uma questão fácil. Só tem duas opções. Ou o ângulo será de 70 ou será de 110. Resposta aqui, como ele quer o θ, 70 graus. Outra questão de teorema de Tales. Você tem retas paralelas, cortada por transversais. Determina segmentos proporcionais. Então, você tem que esse segmento aqui
mede 10. Este aqui, não sei, vou colocar um valor X aqui. Este segmento, 12, e esse aqui é de 18. Vamos observar as unidades, todas elas estão em decímetro, então é só você aplicar o teorema de Tales. 10 dividido pelo x tem que ser a mesma coisa que 12 dividido por 18. Observe que se você mudar a ordem aqui pode dar ruim. Então tem que ser, se você botar o 10 em cima e o x embaixo, do outro lado 12 em cima e 18 embaixo. Agora virou uma equação. Botou um sinal de igual no meio, multiplico cruzado. 12 vezes x igual a 10 vezes 18. Repetindo, 12x, 10 vezes 18 é 180, x é igual a 180 dividido por 12. Fazendo a continha aqui. 18 dividido por 12, cabe 1, vai sobrar, sobra 6. Abaixo o zero, 60 dividido por 12 é igual a 5. E o resto é zero. Então, o valor de x é igual a 15, a unidade repete, decímetros. Então, a resposta, letra C. Ok? Essas foram algumas questões relativas ao conteúdo da prova DR de matemática, agora do primeiro bimestre de 2026. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar no comentário desse vídeo. Até a próxima!